Se você está se aproximando da aposentadoria ou quer entender como as regras do INSS impactam diretamente o seu futuro, esse vídeo é para você. Em 2026, as regras de aposentadoria mudam novamente. E isso não acontece por acaso. Essas mudanças, elas fazem parte de um cronograma previsto desde a reforma da Previdência, lá em 2019, que criou regras de transição com aumento automático de idade e pontuação a cada ano. Hoje eu vou te explicar por que a reforma da Previdência aconteceu lá em 2019, quem que foi o autor da reforma, por que as regras mudam todos os anos e o que muda especificamente em 2026. Até quando essas regras de transição existirão e quais são as regras específicas para os professores. Por que a reforma da Previdência aconteceu em 2019? A reforma da Previdência ela foi aprovada em 2019 por meio da Emenda Constitucional número 103, tendo sido proposta pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, com elaboração técnica coordenada pelo Ministério da Economia, sob a gestão do então ministro Paulo Guedes. A proposta ela foi apresentada ao Congresso Nacional em fevereiro de 2019 e promulgada em novembro do mesmo ano, sob o argumento central de que o sistema previdenciário brasileiro estaria em colapso financeiro e atuarial. Segundo a narrativa oficial, o valor arrecadado com contribuições não seria suficiente para custear os benefícios concedidos, gerando aí um suposto déficit crescente ano após ano, agravado pelo envelhecimento da população e pelo aumento da expectativa de vida. Todavia, essa leitura ela não pode ser aceita de uma forma simplista. O chamado déficit da Previdência, ele é na verdade um déficit do sistema de seguridade social como um todo, que engloba não apenas a Previdência, mas também a saúde e a assistência social, conforme previsto lá no artigo 194 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de um sistema tripartite financiado por diversas fontes, e não exclusivamente pelas contribuições previdenciárias dos segurados. Quando se analisa isoladamente o orçamento da Previdência Social, como tecnicamente deveria ser feito, verifica-se que o problema central ele não está na existência de um sistema inviável, mas sim na forma como as receitas da Seguridade são geridas, frequentemente impactadas por desvinculações orçamentárias, renúncias fiscais bilionárias, inadimplência patronal e má alocação de recursos. Além disso, a Previdência ela sempre cumpriu um papel social fundamental no Brasil, funcionando como verdadeiro instrumento de distribuição de renda e de proteção social, especialmente em regiões mais pobres do país, onde os benefícios previdenciários eles acabam sustentando economias locais inteiras. A reforma de 2019, portanto, ela não decorreu apenas de um suposto colapso financeiro inevitável, mas de uma opção política e econômica de restrição de direitos que transferiu ao trabalhador o ônus do ajuste fiscal, elevando a idade mínima, tempo de contribuição e dificultando o acesso aos benefícios. É inegável que o Brasil ele passou sim por uma transformação demográfica relevante. A população está envelhecendo. As pessoas elas estão vivendo mais e permanecem mais tempo no sistema. Contudo, isso exigia uma modernização responsável e equilibrada, e não uma ruptura abrupta com o modelo de proteção social historicamente construído. Antes da reforma, em muitas situações, era possível se aposentar apenas com tempo de contribuição, sem idade mínima, o que fazia parte de uma concepção constitucional de proteção ao trabalhador que ingressou precocemente no mercado de trabalho. A Emenda Constitucional 103 de 2019, ao impor regras mais duras e restritivas, ela rompeu com essa lógica protetiva e inaugurou um novo paradigma previdenciário no Brasil, marcado por maior dificuldade de acesso aos benefícios e redução do valor das aposentadorias. Mais do que uma reforma previdenciária, tratou-se de uma profunda reforma social, cujos impactos ainda serão sentidos por décadas. Mas o que são ali as regras de transição? Quando a reforma entrou em vigor, milhões de brasileiros já estavam no mercado de trabalho há décadas e às vezes até muito próximos de se aposentar. Seria injusto aplicar de uma forma imediata regras muito mais rígidas a quem já estava em fase final de contribuição. Por isso, a própria emenda constitucional ela criou regras de transição. Essas regras elas funcionam como uma ponte entre o sistema antigo e o sistema novo. Elas permitem que quem já contribuía antes da reforma possa se aposentar com requisitos intermediários menos rígidos do que a regra definitiva. Mas essas regras elas não são fixas. Elas foram estruturadas com aumentos automáticos ao longo dos anos. Todos os anos, sem necessidade de nova lei, os requisitos vêm sendo ajustados.
A idade mínima sobe, a pontuação aumenta, os critérios ficam mais rigorosos. E é exatamente isso que acontece agora em 2026. Até quando que existem aí as regras de transição? Bom, as regras de transição, elas não são eternas. Elas foram programadas para evoluir gradualmente até atingir os patamares máximos definidos na própria emenda constitucional. Então, quando esses patamares eles forem atingidos, as regras deixam de sofrer alterações e a chamada regra definitiva passa a prevalecer. A regra definitiva é aquela aplicada a quem começou a contribuir após 13 de novembro de 2019. No caso das mulheres, 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição, e no caso dos homens, 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição. Ou seja, as transições, elas existem justamente para proteger quem já estava no sistema antes da reforma, mas elas caminham ano a ano para o encerramento. O que muda agora em 2026 para os segurados em geral? Vamos lá. Agora nós vamos às mudanças concretas que passaram a valer a partir ali de janeiro de 2026. Essas mudanças, elas decorrem diretamente do texto da Emenda Constitucional 103 e não dependem de nova lei. Primeiro, a regra da idade mínima progressiva. Em 2026, os requisitos passaram a ser mulheres, 59 anos e 6 meses de idade e 30 anos de contribuição, e homens, 64 anos e 6 meses de idade e 35 anos de contribuição. A cada ano, essa idade mínima sobe 6 meses até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Agora, a regra dos pontos. Vamos lá. Essa regra, ela soma idade com o tempo de contribuição. Agora, em 2026, será necessário atingir, para as mulheres, 93 pontos com no mínimo 30 anos de contribuição e para os homens, 103 pontos com no mínimo 35 anos de contribuição. Todos os anos, essa pontuação aumenta em 1 ponto. Portanto, quem estava planejando se aposentar com 92 ou 102 pontos, precisa agora atingir o novo patamar. O que muda em 2026 para a regra dos professores? A reforma da Previdência, ela manteve tratamento diferenciado para os professores que comprovam exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Esse tratamento diferenciado ele está previsto no artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal, com a redação dada ali pela Emenda Constitucional 103. Para os professores, existem regras próprias de transição. Regra da idade mínima progressiva. Em 2026, os requisitos passam a ser professoras, 54 anos e 6 meses de idade e 25 anos de contribuição, exclusivamente no magistério. Professores, 59 anos e 6 meses de idade e 30 anos de contribuição, exclusivamente no magistério. Essa idade mínima, ela também aumenta 6 meses por ano, até atingir 57 anos para professoras e 60 anos para professores. E a regra dos pontos para os professores? Em 2026, a soma de idade e tempo de contribuição passou a exigir para as professoras 88 pontos com no mínimo 25 anos de magistério e 98 pontos para os homens com no mínimo 30 anos de magistério. Essa pontuação aumenta 1 ponto por ano até atingir 92 pontos para professoras e 100 pontos para professores. E o que não muda em 2026? Algumas regras elas permanecem estáveis. A regra do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%, a regra definitiva para quem começou a contribuir após a reforma. Essas não sofrem alteração automática anual. Por isso, em muitos casos, essas regras elas podem vir a ser mais vantajosas, dependendo ali do histórico contributivo do segurado ou do professor. E qual que é a importância do planejamento previdenciário aqui? Hoje, não basta saber qual que é a regra, é indispensável fazer um planejamento previdenciário completo. Por quê? Porque isso envolve análise de todo o histórico de contribuições, faz a conferência de vínculos e salários, existe uma análise que é feita específica do tempo especial, tempo de magistério e eventuais conversões, são feitas simulações em todas as regras possíveis, comparação de cenários, definição do melhor momento para requerer o benefício. Um erro no momento do pedido, ele pode custar anos de trabalho a mais ou uma redução significativa no valor da sua aposentadoria. A Previdência, ela deixou de ser um sistema simples. Ela exige estratégia, cálculo e conhecimento técnico. Se você está próximo de se aposentar ou quer saber exatamente quando poderá exercer o seu direito da forma mais vantajosa possível, procure uma análise previdenciária especializada. Aqui no escritório nós realizamos planejamento completo, com simulações em todas as regras, inclusive as regras específicas para professores, e traçamos a melhor estratégia para cada caso. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem está nessa fase e acompanhe nossos próximos vídeos com informação previdenciária segura, clara e atualizada.